Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da iProcess. Estamos iniciando com este vídeo uma nova programação, onde iremos quinzenalmente publicar um vídeo falando sobre os principais temas que estão na cabeça do nosso público, quando falamos de BPM, RPA e transformação digital. Como primeiro vídeo, iremos falar hoje sobre um dos pontos mais relevantes para o sucesso de projetos de implantação de robôs. Quais são as 7 características chaves para que um processo seja um bom candidato à robotização? Esse é um tema fundamental porque sabemos que nem todo processo repetitivo necessariamente será um bom processo para ser automatizado. De acordo com algumas características, um processo pode se tornar mais ou menos atrativo para a automação. Em alguns casos, pode até mesmo se mostrar inviável. As 7 características que iremos apresentar a seguir, quando presentes, aumentam a probabilidade de ganhos com o projeto. E apesar de não precisarmos ter todas as 7 para termos bons candidatos à automação, quanto mais elas estiverem presentes, maior será a chance de sucesso. A primeira e mais frequente característica é o processo ter um volume alto de execuções. Quanto mais vezes o processo é executado por pessoas, maior será o ganho em homens-horas na sua robotização. Maior será a economia potencial e maior será a possibilidade que seus resultados sejam entregues antes. Por outro lado, processos com baixo volume de execuções, se não tiverem outras características muito relevantes, acabam exigindo investimento de setup e manutenção que dificilmente irão compensar a robotização. Falando em prazos para entrega de resultados, a necessidade de dar uma resposta rápida a uma solicitação também pode ser um fator preponderante para a robotização. Processos tendem a ser demorados tanto porque as pessoas levam mais tempo do que os robôs, como também porque elas demoram para ter tempo de iniciar uma determinada atividade porque elas têm outros afazeres. O tempo de espera, que é o tempo que demora para uma pessoa conseguir iniciar uma atividade, é um dos principais responsáveis pelo tempo de execução dos processos. Robôs não fazem só o trabalho mais rápido, mas eles também trabalham 24/7, tendo muito maior poder de vazão. E os robôs são facilmente multiplicáveis, de modo que o tempo de espera de uma atividade robotizada está diretamente ligado ao número de robôs que alocamos para a atividade. As atividades precisam ser repetitivas, como se fosse o que costumamos chamar de uma receita de bolo. Deve ser possível descrever tudo o que o robô deve fazer em um passo a passo claro e objetivo, que possa ser ensinado a ele no que chamamos de uma linguagem de robôs. Outra característica que torna a robotização interessante é quando o processo é sensível ao erro, pois exige que o operador, de forma constante e repetitiva, faça um conjunto de ações onde é muito fácil cometer uma distração. Processos como este da figura, onde o operador tem que 200 vezes por dia copiar informações de formulário, colar em um sistema, copia de um formulário, cola em um sistema, copia em um formulário e cola em um sistema, por exemplo, tendem a gerar uma quantidade de erros elevadas, por justamente serem repetitivos e monótonos. Erros esses que um robô certamente não cometeria. E quando esses erros podem ter uma consequência de grande impacto, seja ela financeira ou de negócio, maior ainda se torna a preocupação da empresa em evitar que eles aconteçam. Aqui é importante ressaltar que mesmo processos que não são executados 200 vezes por dia, ou que não são exageradamente monótonos, mas que possuem um grande impacto no negócio, podem por si só já justificar a robotização. Um outro fator importante é quando o processo toma um tempo elevado de pessoas críticas ao negócio. A automação de tarefas repetitivas permite que as pessoas se dediquem mais ao negócio. E quando essas pessoas possuem um papel estratégico ou de gestão,
ou mesmo são únicas na organização, o ganho deste aumento de dedicação pode fazer que a organização como um todo tenha muito melhor condição de crescer e evoluir. E por fim, o nosso sétimo fator se refere àqueles processos cujo tempo disponível não é o suficiente para se realizar tudo o que se gostaria. Processos de conferência e ajuste de um fechamento de folha, por exemplo, que precisa ser realizado entre o fechamento do período mensal de trabalho e o dia de pagamento, muitas vezes não consegue ser totalmente executado dentro desse período sem exigir a mobilização de muitas pessoas. Via de regra, processos assim não acabam sendo executados na sua plenitude ou acabam sendo realizados a posteriori, exigindo a necessidade de ajustes ou correções. Estas são as 7 das características que, quando presentes em processos, tornam o processo muito mais atrativo para a automação. Quanto maior a presença dessas características nos processos avaliados, maior será a chance de sucesso da sua robotização. Se você quer saber mais sobre o tema e se especializar com o time da iProcess na adoção de uma força de trabalho digital, venha fazer um curso com a gente. O nosso curso de RPA, do planejamento à gestão, como implantar uma força de trabalho digital, está com turmas abertas em abril e maio em 4 grandes capitais. E quando você for trabalhar com robotização na sua organização, chame a iProcess para lhe apoiar, pois temos uma ampla oferta de serviços para ajudar as organizações nas suas iniciativas de robotização, abrangendo do negócio à automação.